Teste. Obrigado, Luizinho. Bom dia. Dia. Bom dia a todos os presentes, os pais de casa. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer uma oração, só para abençoar o nosso dia, começar a reunião e também o nosso dia de trabalho, né, de demandas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Santo Américo. Agora sim, agora a gente pode começar bem o nosso dia. Bom dia. Antes de passar a palavra, a coordenação, a orientação ao professor Cristiano e a parceira que vai ser apresentada hoje, gostaria de fazer uma breve explicação e peço licença aos pais que já, de repente, me ouviram em outras reuniões com relação a essa questão das viagens. Como vocês bem sabem, as viagens de estudo do meio sempre fizeram parte do projeto acadêmico do Colégio Santo Américo. Em virtude da pandemia, infelizmente, nós não conseguimos mais realizar esse tipo de proposta. Então, ao longo de 2022, a coordenação, orientação, tanto educacional como a diária, né, onde nós temos os professores, trabalharam no planejamento para 2023 das viagens que serão apresentadas para vocês a partir de agora. Tá bem? Cada uma dessas saídas, cada uma dessas viagens, elas estão conectadas ao nosso planejamento de aula. E uma diferença que nós fizemos esse ano foi conectar alguns professores para nos ajudar a fazer essa conexão interdisciplinar, como é o caso do professor Cristiano, que aqui hoje vai fazer a explicação de como a viagem se conecta a esse planejamento. Tá bem? Uma outra explicação também importante para vocês é que o colégio, antes da minha chegada aqui, né, existia apenas um fornecedor de viagens educacionais. E a gente percebeu que isso não era saudável. Então, ao longo do planejamento, nós abrimos a possibilidade de várias empresas trazerem aqui as suas proposições de roteiro para que a gente pudesse equilibrar o serviço educacional com o preço, para que nós tivéssemos esse equilíbrio, tá certo? Com isso, nós conseguimos trazer parceiros diferentes para essas propostas. Hoje vocês vão ouvir um desses parceiros, que é a Trilha Educacional, que vai explicar um pouquinho sobre a história da empresa, como eles trabalham, e tirarão todas as dúvidas que os senhores tiverem. Certo? A condução será feita pela coordenação, na pessoa do professor Danilo Zanardi, e depois o professor Cristiano vai explicar a questão da programação para vocês. Eu sigo à disposição para tirar qualquer dúvida, tá certo? E desejo uma reunião abençoada a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bom dia para todos, pessoal. A minha participação aqui é breve, só para explicar um pouquinho algo que vocês já devem saber, mas acho que o óbvio sempre precisa ser evidenciado, não é assim? Então, essa viagem, ela não é uma viagem a passeio, não é uma viagem de socialização apenas. Claro que também é, né? Você coloca 100 adolescentes viajando junto, eles vão se socializar, mas ela tem um viés pedagógico. Então, os alunos, eles serão avaliados tanto antes da saída, avaliados que eu quero dizer, tem trabalho para fazer, vale nota. A maior parte das notas entra no campo da AV3, em várias disciplinas, química, português, geografia, história, biologia, em todas as matérias. Antes da viagem, eles são avaliados. Durante a viagem, eles precisam preencher o que a gente chama de caderno de campo. Lá tem várias atividades que eles vão preencher, que depois eles entregam para o professor, e também vale nota. E no retorno, eles também são avaliados em algumas questões na AV4. Portanto, é uma saída pedagógica. Se a gente fosse para a região amazônica, a gente não aprenderia nem um décimo do que eles vão aprender, do que eles vão ter a oportunidade de aprender. Foi pensado para isso. E outro ponto importante, existem muitas agências que trazem, que fazem saídas pedagógicas. A gente não pegou um produto pronto de saída pedagógica. No ano passado, a gente se reuniu com a equipe de professores, são reuniões muito assim complexas, porque a gente precisa explicar para a agência
qual que é as saídas que eles precisam fazer lá, que batem com o nosso planejamento, com as nossas necessidades pedagógicas. Então, para vocês terem em mente o que é um estudo do meio. Tudo bem isso para vocês? Ok? Tá bom? Bom, agora eu vou passar a palavra para a Rosa e para o Eduardo, né, que vão explicar um pouquinho sobre a saída, e depois o professor Cristiano ainda vai fazer a participação sobre o planejamento, como isso se amarra no planejamento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos, né? Eu sou a Rosa, eu sou a diretora pedagógica da Trilha Educação, né? Eu sou pedagoga e psicopedagoga, trabalhei muitos anos em colégio confessional católico também, sou ex-aluna de lá, e faz 18 anos que eu estou nessa área de viagens pedagógicas, tá? A Trilha Educação, ela tem a matriz em Campinas, e em São Paulo nós já estamos há 3 anos. E nós fazemos parte do grupo CI, né, que é a empresa de central de intercâmbios, né? Então, nós somos um grupo de empresas que nos fortalecemos no mercado, né, pelas possibilidades que isso nos traz, tá? A Trilha Educação, eu falo que o nosso grande diferencial é porque nós somos profissionais graduados em educação, né? Tanto os profissionais internos da empresa, na parte de operação, né? Que prepara toda a viagem, toda a logística, todos os agendamentos, para que fique tudo harmonizado e seja um sucesso, e também a equipe de campo, né? Que é formado por coordenadores, monitores, educadores, que depois eles vão explicar um pouquinho. Então, toda essa estrutura, né, é que beneficia, porque, na verdade, assim, a nossa linguagem é a mesma da escola, tá? Então, assim, a gente desenvolve os projetos pedagógicos de acordo com a solicitação da escola. Como o professor Danilo falou, nós viemos a várias reuniões, né, conversamos qual seria, né, o propósito da escola, o conteúdo para ser desenvolvido nessa viagem. Daí elaboramos o roteiro personalizado para atender o colégio, né? E ficamos muito felizes e nos sentimos privilegiados de sermos escolhidos, né? Uma escola que tem essa cultura pedagógica é encantadora. Não só a cultura, como o compromisso, né, com a viagem no sentido pedagógico, não só o lazer, né? Então, é um privilégio muito grande estar aqui, né, fazendo as viagens pedagógicas. E também gostaria de ressaltar que, numa viagem pedagógica, a gente também trabalha as habilidades sociais. O quanto é importante, ainda mais agora, após uma pandemia, né, uma viagem onde todos estarão juntos, não tem como não ser trabalhado a autoestima, o autoconhecimento, né, a resolução de problemas, autoconfiança, independência. Então, tudo isso é um ganho para o aluno também na formação humana dele, tá? Então, hoje aqui comigo da empresa está o Eduardo Pim, que ele é historiador, e com o passar dos anos eu senti necessidade que ele viesse trabalhar também no interno, não só no campo, né? Porque ele aí é meu braço direito e esquerdo na formação de todos esses projetos, tá? Com a equipe pedagógica do colégio. É ele que faz, né, a comunicação do que o colégio necessita pedagogicamente e com toda a nossa equipe, para que todos tenham a mesma linguagem, tá? Está comigo aqui o Jota, que na empresa nós temos o Jonatas, o Jota e o Tuca, que são responsáveis pela logística das viagens e também na contratação de toda a equipe de campo, de monitores e coordenadores, né? Qual é o perfil do colégio? Qual é a idade, a faixa etária daquela viagem? Então, daí, cada faixa etária é um perfil de monitores, que toda a nossa equipe, nós temos um treinamento de equipe no início do ano e no meio do ano, não só para essa formação, mas também para a formação de primeiros socorros, né, que é feito por um bombeiro socorrista, que teremos presente também na viagem, mas a nossa equipe tem toda essa formação. Não vivencia
como vivencia um bombeiro, por isso que é importante e necessária a presença dele na viagem, mas é sempre dar um start para que eles fiquem atentos, ok? Eu vou passar a palavra ao professor Cristiano, que vai introduzir e daí vai conversar juntamente com o PIN sobre o dia a dia do roteiro, é isso? E qualquer dúvida eu me coloco aí à disposição. Bom dia, pessoal. Eu acho que o meu slide está um pouquinho à frente. Bom, acho que a Rosa já verbalmente apresentou a empresa. Então, eu vou direto para... talvez seja o caso de falar do voo, pode ser? Pode ser? Bom, essa viagem ela tem uma particularidade que é a dificuldade de se conseguir voos a todo momento, né, durante vários horários. E isso tornou a nossa ida e a nossa volta um pouco complexa. Porque nós tínhamos, além dessa opção do dia 15, saindo às 22h40, nós tínhamos uma opção saindo embarcando acho que às 6 e pouco da manhã, não é isso? Ou seja, o encontro aqui no Santo Américo seria no meio da madrugada, o que é completamente disfuncional. Então, nós decidimos sair no final do dia 15, que seria o nosso primeiro dia, e estamos voltando no sábado. E aí esse retorno, tudo bem que ele é um retorno também tarde da noite, mas é menos problemático chegarmos tarde do que sairmos tarde, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante aqui a se destacar. Então, no dia 20, que é um sábado, nós saímos às 17 horas e chegamos às 15 para as 10 em Campinas. E aí chegamos por volta de meia-noite aqui no colégio, no sábado. Bom, mas vamos lá para a minha parte especificamente, que é a dimensão do roteiro. Bom, o Danilo já antecipou um pouco de como que nós construímos, né? Mas eu retomo essa providência inicial do nosso planejamento. Então, os nossos planejamentos de 2023 foram produzidos em dezembro de 2022, e assim que retornamos, um arremate, vamos dizer assim, sobretudo no alinhamento das áreas foi feito, e logo depois iniciamos reuniões, no plural, com as agências e com várias devolutivas, né? Então, esse produto, né, esse roteiro, ele não é um roteiro de prateleira, né? Não é um roteiro pronto que se vende, né? É um roteiro que ele deriva, ele nasce a partir dos nossos planejamentos. Aqui, nós temos duas áreas que comandam, vamos chamar assim, o roteiro. A área de ciências da natureza, sobretudo o componente biologia, ele é muito estratégico, e a professora Leila estará lá justamente para conduzir todas as ações, e a área de ciências humanas, com o componente de geografia liderando também, né? Mas o componente de história entra também com muita força. Eu não estarei lá, eu estarei no Pantanal, mas a presença do Eduardo certamente vai suprir, né? Nesse momento, nós estamos debatendo a construção dos cadernos de campo e elaborando as atividades de pré-campo que se iniciam no final de abril e início de maio. Então, em maio, eles fazem várias atividades conosco aqui de pré-campo, depois desenvolvem atividades durante a viagem e, a depender do componente, também haverá atividades posteriores, quando voltarmos, né? E aí elas podem entrar ou na nota da AV3, que é uma avaliação com uma concepção processual mesmo, né? E pode ser com um ou mais instrumentos, e para alguns componentes também na V3 do segundo semestre. Por quê? Porque tem alguns trabalhos que eles não é possível terminá-los agora no primeiro. Então, eles fizeram pré-campo, eles terão as ações durante a viagem e terão trabalhos no retorno depois das férias também, né? Eu acho que seria legal a gente passar um pouquinho, e aí já convidando o Eduardo a participar conosco, sobre alguns dos lugares importantes que nós vamos encontrar lá, né? Você quer ir falando do roteiro? O Bosque da Ciência do INPA, que é um lugar fundamental, né, sobretudo para as ciências da natureza, mas que a gente também está aportando elementos das ciências humanas, né, que eu trago algumas imagens do bosque. Ele tem várias atividades, uma série de espaços interessantes, museus, etc.
Essa é uma torre de um outro espaço também que eles vão visitar no primeiro dia, que ela tem vários estágios, o mais alto deles a 42 metros. E isso é importante porque a cada uma dessas alturas existe uma fauna específica, existe uma flora específica, então há elementos localizados, né, de exploração científica, e esse é um espaço que eu reputo bem importante, né, no estudo do meio, e que as ciências da natureza estão cuidando com bastante atenção. Aqui também, aí depois você pode voltar, tá, Eduardo? O Museu do Seringal também, isso é uma questão fundamental para a gente, sobretudo de ciências humanas, né, porque toca na própria Constituição de Manaus e da economia do norte do país, né, uma economia em montanha-russa, né, que começa gloriosa no fim do 19, depois ela se retrai, então é uma problematização que a gente faz desses fluxos industriais, de matérias-primas. A visita também é uma aldeia indígena, que eu não sei se já está ok, qual vai ser, né? Imagino que sim. E a visita a Presidente Figueiredo também, que é um lugar paradisíaco, com cachoeiras, enfim, um lugar importante para ecoturismo e também, claro, com um acento grande para a ciência da natureza. Agora, essa aqui é a brasa para minha sardinha, né? Um sítio arqueológico, existem mais de 6.000 na Amazônia, e é super difícil, aí eu gostaria de dar uma atenção para isso, é super difícil, de maneira teórica, explicar isso para eles. Né? O que é arqueologia, como que acontece o processo, eles têm muitas dúvidas, então materializar isso é super difícil. Então, estando num sítio arqueológico, certamente eles vão voltar com essa experiência bem marcada. Né? Aqui outras evidências do sítio, né? Cerâmicas amazônicas, né? Isso aqui, acho, se não me engano, está do 4º para o 5º dia. Né? E aí eu vou retornar aqui, então, e dou o aporte para o Eduardo fazer outras observações. Vou deixar você aqui no primeiro slide. Talvez falar alguma coisa sobre o hotel também, né? Os hotéis, né? Tá bom? Obrigado. Pessoal, bom dia a todos, a todas, né? Um prazer imenso poder estar aqui conversando com vocês. Como o Danilo e o Cristiano bem disseram, o estudo meio é uma construção, né? E como a gente sai com esse propósito pedagógico, é uma construção pedagógica também. Então, desde que o colégio decide, nos solicita uma proposta que vamos construirmos juntos, no caso, nós temos experiências em todos esses destinos, mas não necessariamente nesses locais visitados. Então, isso exige da gente também que a gente, nos locais, principalmente nas capitais de todos os estados, a gente faz estudo meio para todas as regiões do Brasil. A gente tem alguns que são locais que são referências, são guias de turísticos ou até professores que são referências ali na cidade. E a eles que nós consultamos quando a gente não conhece o roteiro. Esse alinhamento que a gente faz entre a escola, o educador que é da nossa equipe, nós temos equipe na área de sociais, temos equipe na área de biológicas, né, que acaba atendendo todas aí, a maior parte dos estudos que são clássicos. Nós temos também alguns estudos que já são, né, previstos, nós já temos prontos. O colégio pede, a gente sugere. Quando tem um colégio que tem essa necessidade pedagógica muito específica, que constrói roteiros dentro do currículo necessário para aquela série, é um trabalho de construção que é conjunto. Aí não adiantaria nada os professores, o colégio ter todo esse trabalho na metodologia, de como será abordado esses conteúdos, se isso não chega para quem vai atender no dia. Então, o meu contato, o meu alinhamento eu faço tanto em relação ao educador que acompanha a viagem, que é da nossa equipe, como também, que é o mais difícil, com as pessoas que vão atendê-los lá. Porque no estudo do meio é muito importante que eles tenham contato com as pessoas do local. Se eles saem numa viagem e só conseguem conversar, dialogar sobre o estudo com os professores deles e conosco que vamos juntos, não faz sentido. Então, eles precisam obter o conhecimento das pessoas do local. Esse é um momento muito importante, né, de conhecer as pessoas que têm entendimento daqueles assuntos naquelas localidades. Então, isso faz toda a diferença. Então, em alguns casos, em algumas situações específicas, a gente vai ter de ir até lá. Nós faremos visita técnica para alinhar isso lá com as pessoas que vão atender. O que eu quero dizer para vocês é que é uma experiência inesquecível e marcante. Um dia de estudo e meio equivale a muitas aulas, né?
E a gente está com uma expectativa muito grande de fazer, porque é um roteiro construído. Enquanto o Jota vai falar todos os detalhes, que são aquelas preocupações clássicas dos pais quando eles estão longe de vocês, né, de segurança, de como é o hotel, como serão as saídas, como serão as abordagens, mas eu quero só dizer para vocês que a mala pedagógica também é grande e trabalhosa, porque a gente tem que construir tudo isso junto à escola, junto aos educadores e junto às pessoas que vão ter contato com eles lá. Das escolhas dos locais, né, é muito importante. Então, na questão das ciências da natureza, o Instituto de Pesquisa da Amazônia é fundamental, né? Ele ilustra todas as pesquisas que são desenvolvidas lá. Pelo tamanho do território, na verdade, a gente explorou muito pouco. Tem poucas pesquisas pela quantidade de possibilidades que nós temos na Amazônia. Muitas espécies que ainda nem foram catalogadas, sítios arqueológicos, né? Pela extensão, a gente falou de 6.000, mas a gente deve ter muito mais. Então, eles vão ter essa oportunidade. A gente até colocou o dia do sítio, quer ver? Do Bosque da Saúde. A torre é para eles observarem o do céu em vários níveis. Neste dia, a gente vai fazer revezado, porque ela fica numa reserva natural e a capacidade para subir é reduzida. Então, por questões de segurança e também para o melhor aproveitamento, enquanto eles olham por cima, alunos vão fazer algumas atividades em revezamento, tá? Por conta de qualidade e também por conta de segurança. Esse vai ser um dia muito importante. O ciclo da borracha a gente atende perfeitamente. Vocês vão notar que nós temos um dia que é o terceiro dia, que nós vamos fazer toda. Desculpa. Só importante, a gente vai mandar depois uma circular com todas as informações, tá? E no final tá o link também, né, Cris? Tem um link também no final que você pode pegar no seu celular já com todas as informações. Mas claro que pode tirar foto, mas é só para não ficar ansioso, perdi um slide, alguma coisa assim. Só um ajuste que o marketing solicitou. O link havia até ontem. Aí o marketing vai mandar uma comunicação hoje à tarde com uma pasta específica, tá bom? Aí tem uma circular absolutamente detalhada, autorizações, etc. Vocês vão notar que no terceiro dia a gente fez algumas escolhas que são pedagógicas, mas também tem uma relação com a logística. Em Manaus, parte dos atrativos, né, de interesse cultural que nós vamos visitar são acessados por terra. E uma outra parte navegando, né? O Rio Amazonas é a estrada da, da região norte. E então, assim, a gente tentou concentrar um dia para a gente fazer essas atividades que o deslocamento é feito por água. Então, a gente vai ao Porto de Manaus, acorda no hotel cedo, faz um café bem reforçado e vamos fazer atividade de lugares que nós vamos embarcados, tá? Toda a contratação de serviço de navegação é feita com empresas credenciadas, com seguro, colete salva-vida, capacidade todo regular, tá? Então, nós tiramos esse dia para fazer o Encontro das Águas, uma reserva indígena, que já está definida, é a Reserva Tupé, tá? A visita ao Museu Seringal que nós falamos, na verdade, eles vão conhecer uma fazenda, né, de seringueiras no meio da floresta, que ela preserva exatamente, parece que parou no tempo, né? Ela está conservada com a casa do senhor, né, os feudos lá, tudo muito, muito íntegro. E no retorno, a gente já começa a fazer o entardecer na Amazônia, a focagem, né, para ver os animais no seu cotidiano ali. A gente vai mais próximo às margens para fazer esse avistamento. E o outro dia, que é o quarto dia, é o dia mais para a gente fazer uma imersão por terra. Ele tem um aspecto, claro, de estudo, mas é um dia que eles vão ter contato com a água, em lugares seguros. É um dia assim. Porto Figueiredo é como se fosse. Presidente Figueiredo seria como se fosse um lugar de ecoturismo, como seria Brotas aqui para nós. Tá? Então, é um lugar que eles vão ter várias atividades e várias possibilidades de fazer atividades em contato com a natureza. São atividades de aventura em contato com a natureza. Então, vai ser um dia muito especial para eles. Nós passamos o dia lá, almoçamos e esse acesso é feito por terra.
A aldeia, deixa eu só falar da aldeia Dessana, são indígenas que viviam naquela região. Depois, com a aproximação, o crescimento de Manaus, eles se deslocaram, eles vivem em outro local. Mas eles vão ali para atender. Na verdade, eles vivem em relativo isolamento no local de origem deles, onde eles estão agora, porque os índios são nômades, né? E eles se aproximam para atender o grupo e eles vão ter uma vivência de um dia indígena, né? A comida, um pouco da língua, costumes, ervas, conhecimentos medicinais, né? Algumas oficinas de como eles confeccionam os instrumentos de caça, os instrumentos da agricultura. Então, um dia muito rico, né? Um dia vivenciando a cultura deles, as danças, né? E tudo mais. É um dia bastante interessante do roteiro. E nós temos, claro, no sexto dia, Manaus. Aí nós vamos se dedicar à própria capital amazonense, tá? Onde a gente passa por todos os principais pontos naquele eixo histórico de Manaus e acabamos no Porto, né? O Porto realmente é uma parte muito importante. Então, a Praia da Ponta Negra seria o bairro de elite de Manaus, e nós temos uma praia, né? Praia de Água Doce, que também tem todas as estruturas. Então, ver o Rio Amazonas como uma possibilidade também de recreação. Vai ser um dia que também será bastante importante. Né? E o sítio arqueológico. Nós estamos fazendo uma sondagem de sítios que a gente possa acessar por terra. Nós já temos 2 mais ou menos certos, a gente vai trazer para o colégio. Como eu falei, é uma construção, então tem coisas que estão definidas que nós vamos visitar um sítio arqueológico, mas com certeza a gente precisa indicar o melhor atrativo, o que vai melhor atender às necessidades do colégio. Tá? Então, nesse sentido, eu me coloco à disposição. Eu acho que o Jota pode explicar bem a questão da logística, da viagem e hospedagem. Pois não. Eles fazem o encontro das águas, né? Uma parte. Não, isso tá no dia da navegação. Eles vão lá até o encontro das águas. É o dia que nós vamos navegar, é o terceiro dia. Tá bom? Tá atendido. Bom dia, gente. Falar um pouquinho para vocês da forma que a gente atua, né, com os alunos todos. Vocês viram aqui que nós temos 2 hotéis. Primeira parte, nós vamos sair com o bem mais precioso de vocês, que são os filhos. Saindo do colégio, nós temos o nosso horário de saída do colégio às Só um minutinho. Às 18h30, né? Vai ser enviado para vocês a circular, como o Cristiano falou. A gente pede para chegar um pouco antes. Importante que eles estejam com documento em mãos para a gente fazer o embarque, por segurança, tudo no caminho. Outra coisa que é muito importante eles não têm nenhuma vacina obrigatória para tomar para ir para lá. Mas é importante que todos estejam com a vacina de febre amarela em dia. A gente precisa desse certificado também, que eles estão com a vacina da febre amarela em dia, certo? Aqui, os hotéis, voltando para cá. A nossa equipe de monitoria, ela é toda preparada exatamente para o estudo. Eles acompanham com o foco principal no estudo. Eles passam por treinamentos, muitos deles, como a Rosa falou, são da área da educação, muitos da área do lazer e recreação também, que acho que é importante unir isso ao estudo também em alguns momentos. E na nossa equipe, nós temos um socorrista. Esse socorrista vai na viagem com a gente, porque qualquer necessidade médica que tenhamos, da mais simples até a que seja um pouco mais complicada, a gente tem alguém da área atuando para nos auxiliar. Uma coisa que a gente pede para vocês, orientem os filhos de vocês em casa, que eles já são adolescentes, tudo, para eles principalmente não se automedicarem. Dorzinha de cabeça, qualquer situação, nós temos o socorrista, que ele vai fazer todo o processo de medicamento. Na circular que vocês vão receber, quando vocês forem fazer, aderirem à viagem, comprarem a viagem, lá tem a ficha médica do filho de vocês, que precisa ser preenchida com todas as informações. Por quê?
eles vão receber uma pulseira no embarque, e essa pulseira, a gente tem um leitor que consegue ter acesso a todas as informações. Uma dor de cabeça que ele teve, qual remédio a gente pode ministrar para esse aluno? Né? Se ele tem alergia a alguma coisa, algum remédio, alergia à parte alimentar, tudo isso a gente está bem atento na viagem. Então, é muito importante que vocês orientem para eles não se automedicarem e também não levarem medicamento nenhum, porque a gente tem qualquer necessidade, a gente tem o medicamento para ser ministrado para eles, tá? Então, peço a gentileza aí que orientem, principalmente a não dar remédio para o amigo, nada disso. Parte de segurança com saúde, socorrista 24 horas. Ele vai acompanhar o grupo em todo o roteiro que a gente vai, ele vai ficar hospedado no hotel também com a gente. No caso, temos 2 hotéis. Por que 2 hotéis? A hospedagem lá em Manaus, para grupos grandes, os hotéis são um pouco mais difíceis. Neste caso, nós temos os 2 hotéis que são muito próximos um do outro, tá? A pé, questão de 5 minutos de um hotel para o outro. Temos equipe de monitores que estarão nos 2 hotéis, isso se houver a necessidade, a adesão for muito alta. Se não, a gente ficará num hotel apenas, tá? Essa divisão, meu filho vai ficar em qual hotel? Ele vai ficar com amigo? Eles querem ficar no mesmo quarto junto? Assim que a gente tiver a lista completa de todos os alunos, será feita uma conversa com os alunos para a melhor forma, né? Essa divisão. Posso ficar com o meu amigo? Se couber no quarto, sem problema. Os quartos são normalmente quartos triplos ou quartos quádruplos, então facilita um pouco nessa hospedagem dos alunos, tá? Então, o por isso de 2 hotéis, tá, gente? Vou seguir um pouquinho aqui à frente. Horário de saída, nós temos aí, como foi falado, o voo saindo um pouco mais tarde, até por isso nós temos 6 noites e 5 dias. A chegada vai ser mais tarde no hotel, então a gente, consequentemente, no primeiro dia de estudo, colocamos o horário deles acordarem, tudo um pouquinho mais tarde. Vocês já viram toda essa parte, alguns já tiraram foto, vai ser enviado para vocês depois. Importante falar para vocês, os filhos de vocês, eles são monitorados pela equipe da trilha e também com os professores o tempo todo. O tempo todo. O único momento que não vai ter monitor, professor, educador com os filhos de vocês, o momento que eles estão dentro do quarto do hotel. Eles têm uma liberdade vigiada o tempo todo. Mas no hotel, e se meu filho sair do quarto durante a noite e resolver trocar de quarto com um amigo, isso não acontece porque nós temos uma equipe que trabalha exclusivamente à noite, que são os corujas que nós falamos. São monitores que ficam acordados a noite inteira no corredor do hotel, nas proximidades, para o aluno colocou o pé para fora, ele vai questionar se ele precisa de alguma coisa, de repente ele está realmente precisando de alguma coisa. Esse coruja, ele tem contato com nós coordenadores 24 horas, o que ele precisar, o que o aluno precisar, será informado, tá? Durante o dia, esse coruja dorme, descansa, e à noite ele atua, certo? Então fiquem tranquilos. Outra coisa importante, meninas, quarto de meninas, meninos, quarto de meninos. Não temos essa mescla de quartos. Menino e menino não ficam no mesmo quarto. Acho importante vocês saberem também, tá? Nessa questão de hospedagem. Falando um pouquinho mais só dos monitores, a gente falou do socorrista agora há pouco. Todos os monitores eles têm curso de primeiros socorros. Então, qualquer situação, todos os monitores estão aptos a dar a primeira assistência caso ocorra. A gente torce para que nada aconteça no caminho aí, mas caso ocorra alguma coisa, todos estão aptos a prestar os primeiros socorros aos alunos. Viagem. Vamos desembarcar, terá uma equipe lá que vai nos receber para fazer o traslado até o hotel. Então, são empresas que prestam serviço para a gente, empresas parceiras, empresas de confiança. Tá? A gente não entra em contato com qualquer equipe para fazer o serviço. São empresas que já trabalham há um tempo com a gente, então a gente confia muito para que o serviço seja prestado da melhor maneira, com a qualidade que a gente quer entregar para vocês.
Deixa eu andar mais um pouquinho aqui, só para me localizar. Teremos momentos que os grupos serão... Você quer que volte um pouquinho, mãe? Que no último, eu já chego lá para vocês. Teremos momentos que os grupos serão divididos, né? Nessas divisões, todos os grupos terão monitores acompanhando. A gente tem uma média, como já são adolescentes, eles já têm uma autonomia maior, a gente tem uma média de um monitor para cada 20 alunos e a segurança no decorrer dos caminhos. Os monitores estão sempre acompanhando, os alunos são orientados a ficar sempre à frente do monitor e atrás do educador que está passando o conteúdo para eles. Então, os monitores conseguem ter um controle maior para ninguém sair do grupo, tomar um cuidado com isso. É a mesma coisa no hotel. Então, nós temos aí, dependendo da adesão, pelo menos 2 monitores por grupo, além do coordenador, além do socorrista e os professores que acompanham o grupo. Então, eles estarão sendo sempre muito bem vigiados. Pode falar, Daniel. Aproveitar só para dizer os professores que vão, só para vocês saberem, vai estar também no comunicado, hoje à tarde, tem a fotinho deles lá e o nome. Mas se vocês conhecem, que vai viajar com o filho de vocês, é o professor Raul, de Química, o William, de Geografia, a Leila, de Biologia, o Davi, de Inglês, e a Ana Karina, de Português. Tá bom? Para vocês saberem, depois tem as fotinhos deles também. Não esqueçam da vacina da febre amarela, hein? Para a região amazônica é importante. Ela tem validade de 10 anos, então quem já tomou, só trazer o certificado com a data que foi tomada essa vacina. Então, quanto a isso, é mais tranquilo. Na circular, nós colocamos uma instrução bem detalhada que nós extraímos da Secretaria de Saúde de Manaus, enfim, explicando o estado da arte, né, da duração da dosagem, etc., e também as instruções para tirar esse certificado. É o mesmo que precisa para viajar para fora. É o CIVP, né, que a gente sempre precisa ter em mãos, né, porque pode ser que em algum aeroporto internacional peçam. Né, então é o mesmo. Quem não se vacinou ainda, ao se vacinar, em 10 dias vai aparecer no aplicativo Conect SUS. Quem se vacinou há mais tempo precisa entrar no aplicativo do governo, no gov.br, solicitar, e aí em 1 dia, 2 dias, ele fica disponível no aplicativo, no celular. Né? Então, esse procedimento está todo detalhado na circular que nós vamos mandar hoje. Tá bom? E aqui a última parte, né, os valores e condições de pagamento. Nós temos ali o QR Code, que vai direto para o aplicativo da trilha. Ali embaixo nós temos o código da viagem. Tá? Vocês vão colocar o código da viagem e vai aparecer exatamente a viagem do filho de vocês para Manaus, para a Amazônia. E nessa parte é onde vocês preenchem a ficha médica do filho de vocês também. Tá? Como eu disse, a identificação da pulseira deles, a gente tem todas as informações. Então, se até a data da viagem tiver alguma situação, precisar atualizar alguma coisa de saúde do filho de vocês, é importante que vocês nos informem para ficar atualizado essa parte principalmente da saúde, tá bom? Rosa, quer colocar mais alguma coisa? Pim? É esse. Esse é o código da compra. Só um aspecto, Jota. Sim. Parece que alguns celulares, né, alguns sistemas operacionais não conversam bem, né, com Exatamente. não são todos, né? Existem alguns aparelhos que acabam chegando, às vezes, na hora de finalizar a compra, ele não consegue carregar até o final. Então, a gente orienta, principalmente, fazer pelo computador, algo notebook, que facilita para vocês não vão ter problemas nenhum. Existem alguns aparelhos celulares que fazem normalmente até o final. Pois não? Esse valor é da viagem completa, com aéreo, com alimentação, que já está inclusa, com tudo, tá?
Exato. Ó, a parte de dinheiro. Obrigado, Danilo. Nós teremos alguns lugares que talvez, Danilo, tenha um souvenir, alguma coisa. Se você quiser que seu filho leve algum dinheiro para isso, sem problemas nenhum. Mas não vemos necessidade, porque está tudo incluso na viagem. Ah, de repente ele está em algum lugar, a gente está passando no centro histórico, quer tomar um sorvete, quer comprar um refrigerante, alguma coisa, aí sem problema nenhum. Mas toda a parte de alimentação está incluso. Fala, Luiz, pergunta. Até quando pode fazer o pagamento? O pagamento desta viagem, ele está até o dia 20 de abril. Por que essa data é tão afastada da viagem? Exatamente por conta do aéreo. Para a gente fazer o bloqueio, garantir a viagem, existe um tempo, uma demanda, tá? Então, essa viagem, ela se encerra o pagamento no dia 20 de abril. Pode falar, Rosa. Não, na verdade, o bloqueio já está feito, a viagem já está garantida. Sim. Porque hoje em dia com as companhias aéreas, né, não existe você fazer um bloqueio sem sinalizar, porque o bloqueio cai em 2 dias, né? Então, para ter todo esse comprometimento com vocês, né, já está, esse é o bloqueio certo da viagem, né? O horário, voos, todos garantidos. E só retomando das refeições, as únicas refeições que não estão inclusas é um lanchinho no aeroporto, né? E como o Jota explicou, um sorvete, um suco durante o dia, algo extra, né? Uma comprinha, mas café da manhã, Um almoço, presente para a mãe e para o jantar, pai. todos os dias estão garantidos. O microfone para o pessoal que está em casa escutar. É que eu achei muito ruim esse horário da ida, porque assim, se não tiver atraso, se tudo correr bem, eles vão chegar às 2 da manhã, acordar às 8 no outro dia. Eu acho que vai ser um dia meio perdido, porque eles vão estar acabados, né? Não teria um outro voo um pouco melhor? Manaus, ele tem uma saídas de voo muito, é pouco. A gente tem 2 saídas, na verdade, que a gente encontrou. Uma muito cedo, que nem o Cristiano falou, e essa mais tarde. Direto, voo direto. O que acontece? Vocês podem achar estranho o horário de chegada. A Amazônia, ele tem 1 hora de horário de verão. Então, acaba alterando um pouco também nesses horários de chegada e de saída. Tá? Infelizmente, é um local. Foi uma solicitação do colégio, né? Não sair tão cedo e não chegar tão tarde, né? Então nós ficamos aí, faz bloqueio, conversa com o colégio, volta, faz outro bloqueio. E esse foi assim, né, a melhor harmonia aí, né, para que dê uma segurança e para que eles aproveitem, inclusive aumentamos um dia em função disso, né, para que nada fosse comprometido dentro do que nós combinamos. Só um adendo. Na outra opção de voo, nós teríamos que nos encontrar aqui no colégio às 3 da manhã, o que é bem prudente, né? Imagine, são 80 alunos, 90 alunos chegando, muitos carros, um horário perigoso, e aí nós pedimos para eles, gente, a gente precisa sair durante o dia, senão o risco é grande, né? De vocês, porque outras viagens que meu filho fez, ele fica muito cansado. Eu achei a programação super bacana, mas muito intensa demais. Acho que acorda muito cedo. Não adianta achar que eles vão dormir 8 da noite, que não vai. A gente sabe que não vai. Então, eles no primeiro, segundo dia tá ok, daí no terceiro dia já bate aquele cansaço. Porque eu queria a opinião de vocês, se vocês acham produtivo acordar tão cedo e fazer tanta coisa no dia. Porque, assim, na minha opinião, é melhor fazer menos coisas, mas mais produtivas, do que eu particularmente achei o roteiro bacanérrimo, mas muito, muito puxado. Acho que o Cristiano, se quiser completar sobre isso do estudo. Sim. Bom, eu acho que isso também passa pela própria dinâmica do local, né? Assim, a quantidade de atividades não é grande. Eu pediria um apoio nesse sentido Sim, sem da problema. agência, mas eu acho que o que torna mais ou menos cansativo é deslocamentos, e coisas do tipo. Eles realmente acordam cedo para o aproveitamento real do estudo. Ali, exato, para render o dia. Vocês viram que tem dias que a gente retorna para o hotel já 5 horas da tarde, né? Para eles terem um tempo mais de descanso, mais tranquilo. E algumas partes do roteiro, por exemplo, navegando,
é cansativo de sair tudo, mas ali o desgaste físico em alguns momentos não é tão elevado. Tanto que a gente pede, possivelmente a gente vai entrar com eles para o quarto por volta das 22 horas, né, para eles terem esse tempo maior de descanso. Entrou às 10 horas da noite no quarto, eles não saem mais. A gente não vai ter o controle lá até que horas eles vão dormir. Senão vai ficar. Dorme, senão ficam. É um pouquinho realmente mais puxado o roteiro, né, desse do estudo, mas em alguns momentos, acredito eu, que eles vão conseguir ter mais esse tempo para descansar um pouco mais. Lógico, eles serão orientados. Aí vai depender muito deles, se eles vão realmente querer descansar naqueles momentos, ou se eles vão ficar acordados, conversando, indo à tarde, aí depende um pouquinho mais deles. Quando a gente define roteiros, né, os roteiros tendem a atender ao pedagógico, mas também ao que é possível para o aluno. Então, na verdade, sim, toda vez que a gente estiver fazendo uma atividade, a gente vai estar monitorando também a capacidade deles fazerem, né, se isso está sendo razoavelmente possível, né? Então, eles serão exigidos nas capacidades deles. Mas quando a gente construiu o roteiro, foi um cuidado que a gente teve também. Vocês podem ver que a gente vai intermediar atividades que são muito consolidadas de dias que eles vão ter de realmente estudar com lazer. Por exemplo, aquela praia na Ponta Negra é justamente para isso, para quebrar um dia difícil, né? E também nós temos o dia do presidente Figueiredo lá, que será um dia de muito lazer e de muita descontração. Então, quando o aluno vai e ele tem que trabalhar conteúdos, para ele é mais pesado, mas se ele vai nessa história de lazer, ele também vai com muita vontade de ir, né? Essa é a nossa experiência que a gente tem. Então, também foi pensado. Aí, como eu penso na parte pedagógica e os meninos fazem a parte de logística, eles me perguntam qual que é o nível de exigência de estudo para eles intermediarem atividades de lazer. E eu acho até que, por ser a Amazônia que oferece tantas possibilidades, nós somos muito pontuais nas visitas. Não teve, assim, um monte de coisa, né? Nós escolhemos algumas coisas que conseguem atender a todos os interesses do colégio, pedagógicos. Inclusive, o sítio arqueológico a gente incluiu agora, porque foi uma necessidade que o Cristiano sentiu, que os professores pediram, e esse nós estamos em pesquisa ainda, né? Nós vamos escolher algum. Lembra que eu falei de não ser locomoção por navegação. A gente quer escolher um que a gente acesse terrestre, também pensando nessa questão do exigido do aluno, né? Então, assim, eu estou falando que nós também pensamos nisso. O planejamento também ele levou em conta essa questão de não estafar o aluno, né? Que também não é o propósito, ok? Quem tiver na reunião pode buscar o filho no aeroporto? O nosso desembarque será em Viracopos. Então, eu estou do lado, eu posso pegar minha filha lá? Aí a gente vai conversar com o colégio, ver da melhor forma, né? Danilo, se quiser. Olha, por uma questão de segurança, a gente não faz mais isso. A gente já teve problemas. Qual é o seu nome? Antônio Carlos. Antônio. E, assim, todo mundo retorna para a escola. Sai da escola e retorna para a escola. Isso é uma maneira da gente evitar problemas, evitar logística. Porque pensa uma coisa, se a gente abre a exceção para um, outros poderão solicitar esse mesmo pedido e gerenciar. Muitos pais, quem pegou, quem não pegou, os professores que vão estar lá, os monitores, podem se sentir completamente desorganizados, perdidos. Então, a gente pede encarecidamente que volte para a escola. Pode ser um pouco mais custoso para alguns, mas a gente pede essa atenção. Pode ser, senhor Antônio? Obrigado. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Não? Só uma coisa que eu lembrei que falaram aí em relação a celular. Muito importante. Eles são responsáveis pelo objeto deles. Nós temos lugares que envolvem água, né, navegação, a hora de lazer. A gente vai orientar sempre eles ficarem atentos a tudo que é deles. Nesse caso do celular, também reforcem para eles tomarem cuidado. Possivelmente tenham lugares que a gente vai que o celular nem vai funcionar, não vai dar sinal. De repente eles estão falando com vocês alguma coisa, cai a ligação, vocês só conseguem falar à noite, não é para ninguém pegar o helicóptero e ir lá ver se tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem com o filho de vocês. Às vezes é por conta de sinal.
Então, orientá-los a tomarem cuidado com o aparelho deles, com o celular, né? Por causa do roteiro mesmo, dos específicos lugares que nós iremos, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma coisa de... Desculpa. Nós vamos mandar... Perfeito. Sim, sim. A pergunta dela foi de vestimenta específica para algum roteiro específico ali no nosso dia. Temos roteiros, por exemplo, Presidente Figueiredo, que vai molhar, eles vão ter um momento de lazer. Tem a praia também, que eles vão ter um momento de lazer. Então, nós vamos enviar para vocês uma lista do que levar. Quantidade de roupa, roupa que vai molhar, tudo. A gente vai pedir, com certeza, roupa de banho para eles, por causa desses locais, mas será enviado para vocês uma lista com o que levar, quantidade, calçado, tudo. Tudo, tá bom? Alguma de casa, Luiz? Não? Posso fazer uma observação? Sim. Existem duas autorizações que precisam ser preenchidas, firma reconhecida e entregues impressas. Essas autorizações estarão disponíveis nesse link que será enviado hoje à tarde, mas se vocês precisarem, acho que a gente também pode fornecer para os alunos diretamente aqui, né? Se for facilitar. Então, é uma autorização de embarque e uma autorização de hospedagem também, né? São idênticas. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Porque tem um trabalhinho aí, tem que ir lá registrar a firma, né? Tem. O preenchimento é idêntico, porém eles são para específicos locais. As autorizações, como? Desculpa. A gente... A autorização é necessária porque, por exemplo, na hora que a gente faz o check-in no hotel, né, a gente tem que deixar no hotel todas as autorizações. Fica com o hotel, né? Ao invés do reconhecimento de firma, pode ser feito com assinatura com certificado digital? Pode. Pode. É. Uhum. E essa autorização só é necessária a assinatura de um dos responsáveis. Diferente de viagens internacionais, que são os dois, nesse caso, apenas um. Precisa do documento dos pais junto? Não, só o RG mesmo. RG original. Não, normal. Não tem um referente específico. Às vezes, alguma região do Brasil, por exemplo, Ilhabela, que a gente vai a Ilhabela, a gente sabe lá que tem que comprar o referente deles, porque senão não resolve nada. Talvez, se a cidade tiver uma demanda, eles tenham lá para vender. Então, nesse caso, de repente, levar um dinheiro a mais para comprar o repelente lá pode ser uma solução. Eu costumo usar um, que é aquele preto, ele é bem forte. Ele resolve o problema comigo, não sei. Mas, de repente, levar, a gente vê lá a necessidade, aí é um custo direto do aluno com o local, tá bom? Acho que se levar a Bela funciona em qualquer lugar. O de Ilhabela funciona em todo lugar, gente. É assim, nós temos como segurança, né, todos os roteiros que nós fechamos, como o PIN explicou, como tem alguns atrativos, né, que a cada ano vão se inovando e dependendo do projeto de cada colégio, nós fazemos questão de fazer uma visita técnica antes da viagem, né, para confirmação de tudo que foi conversado aqui, inclusive restaurantes, para ver se continua com a mesma qualidade dos anos anteriores, se houve alguma mudança. Então, nós vamos como equipe em todos os destinos. Então, se houver alguma questão, né? Daí faz parte do nosso compromisso com o colégio. Se tiver alguma alteração de um restaurante, é sempre para o melhor, tá? Podem ficar tranquilos. E daí a gente pode certificar tudo isso, né? E trazer a informação para vocês e o colégio repassa, tá? Só colocar mais uma coisinha aqui. No roteiro, todo esse roteiro ele está sujeito a alguma alteração.
caso seja ela climática, a gente pode inverter os dias, por exemplo, o que estava no segundo dia, ir para o quarto, isso tudo por clima, para a gente não perder o foco no estudo. Então, a gente consegue adaptar essas situações. O estudo choveu, não vai fazer nada, vai ficar no hotel? Não, a gente tem áreas que a gente consegue ir mesmo com chuva. Então, a gente fica atento à previsão do tempo, a tudo isso, para a gente se organizar da melhor forma para o estudo ocorrer da melhor maneira. Tá? Acho que é isso. Gente, veio uma pergunta de casa, nós já falamos aqui, mas eu acho que é um reforço. Sobre a autorização, somente um dos responsáveis que precisa assinar e registrar a firma. Isso, apenas um, não precisa ser os dois. Tá? É isso, Luizinho? Mais? Entregar a autorização, a gente pede, vai na circular também, junto com o prazo final do pagamento, né? Para a gente conseguir organizar toda dia 20 de abril. Pessoal, acho que é isso, né? Se tiverem mais dúvidas, podem, claro, vir conversar conosco, comigo, com o Cristiano, com a Cláudia. Muito obrigado pela presença. Para os pais também, um abraço. E vamos lá, vamos para a região amazônica. Obrigado.